Pra todo fã de Big Bang Theory existe um personagem favorito. Isso é fácil. Mas você já se questionou qual deles é o mais inteligente? Já chegou o disco voador! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olá, viadinhos, tudo bom? Tudo bem, querida? Tudo bem? Sejam muito Tudo bem-vindos bom. ao nosso canal. Vamos trabalhar isso aqui hoje, vamos falar sobre isso. Mas antes, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações, deixa o like, comenta se concorda, comenta se discorda, porque é interessante pro debate também. Eu discordo de algumas coisas que estão aqui e já vou dizer pra vocês por quê, então segue nós lá. São incontáveis o número de gênios que temos reunidos atrás desse elenco, em apenas uma só série, sejam eles dotados de inteligência genuína ou apenas de uma inteligência aí como a da nossa primeira personagem que será trazida no nosso ranking, que é a Penny. Mas isso não significa que ela não tenha um potencial de QI, que ela não tenha inteligência de fato. Ela tem, querido. Embora a Penny seja praticamente descartada em termos de inteligência quando se trata dos personagens de Big Bang Theory, por não ser uma cientista, ter aí um doutorado na área das ciências, como os seus amigos, ela não se destaca muito nessa área. Mas ela, obviamente, se sobressai em algumas outras áreas que os outros personagens não têm nem um pouco de afinidade. Como a questão da socialização, acho que a Penny consegue aí tirar muitas vezes proveito das coisas da melhor forma, de forma mais simples possível. Eu acho que esse é o grande diferencial dela. Ela ensina os cientistas a socializarem. Ela não é a teoria, ela é a prática. Ela é a prática, querida, ela é a dinâmica. E por esse motivo o QI da Penny foi avaliado em 110. E por isso ela ficou em nosso 9º lugar aqui nesse ranking. Em 8º lugar temos ela, a psicóloga, a mãe do Leonard, também conhecida como Beth. Ela é uma psicóloga muito bem estruturada na sua área, super famosa, escritora de vários livros. Renomada, né, querida? Uma das únicas personagens que o Sheldon Cooper se dobra aí pra, digamos, dizer que gosta dela. Justamente por ela se parecer muito com ele em relação à afetividade. Inclusive é engraçado na série como eles têm uma afinidade muito mais do que ela com o Leonard. Airport to pick me up. No trouble at all. I drove, Mother. I'm driving now. Yes, dear, mommy's proud. É, exatamente. Ela consegue aí ter essa afinidade com o Sheldon, da qual ela nunca teve com o Leonard. E o QI dela, pessoal, foi avaliado aí no nosso ranking em 120. E em 7º lugar, nós temos aí o nosso Howard Wolowitz. O Howard é um gênio, sem dúvidas. Ele já foi pro espaço, ele trabalha na Caltech lá junto com os outros cientistas, sendo um engenheiro muito conceituado na sua área, projetando coisas para aeronaves espaciais e etc. Ele é o único dos integrantes de amigos que não tem um doutorado. Mas isso não faz dele menos inteligente, menos capacitado. O que faz é ele sofrer um bullyingzinho do Sheldon, uma coisinha, né? Mas o QI dele prova que ele é sim um homem muito inteligente e muito capaz, sendo o QI de 140. E em 6º lugar, pessoal, temos ela, que na dublagem sempre me arrancou boas risadas por me lembrar da lindinha de Meninas Superpoderosas, Com uma voz muito irritante. Bernadette. A Bernadette, ela desenvolve medicamentos em uma indústria farmacêutica. Ela é com certeza a personagem mais bem paga dentro dos personagens ali. Ela é a que mais recebe dinheiro pela sua profissão. É a mais bem sucedida, né, no caso. Gastar dinheiro com uma bobagem dessas. Do que é que você está falando? Nós ganhamos muito dinheiro. Eu ganho muito dinheiro, você ganha trocados. E ela é formada em microbiologia e justamente por isso ela trabalha na produção de medicamentos. E o QI da Bernie foi avaliado em 160, 20 pontos a mais aí que o Howard. Concordo, acho ela mais inteligente que o Howard. Com certeza, Com ela é certeza. mais inteligente. Agora chegamos num ponto aqui no 5º lugar, e esse 5º lugar eu discordo muito, é o Barry Cripp. O Barry é o nêmesis do Sheldon, né, do trabalho do Sheldon. Eles simplesmente competem por tudo. Cooper! Em questão de inteligência, eficácia e... enfim. Tá com a SIG, né? O reconhecimento de voz dessa coisa é horrível, olha. SIG me recomenda um restaurante. Desculpe-me, Kipke. Eu não entendo recomendar um restaurante.
É um pouco difícil entender o quão inteligente o Barry realmente é. E o QI do Barry foi avaliado em 170, deixando ele aí em nossa 5ª posição. 10 pontos a mais que a Bernadette. Eu deixo bem claro pra vocês, enviadinhos, eu discordo, querida. E em 4º lugar, também vai gerar polêmica aqui, porque eu também não concordo com o 4º lugar, pessoal. Ele, o pequenininho Ocludos, que conquistou a mulher mais gata da série e dizia que os seus filhos iam ser inteligentes e bonitos. Leonard Hofstadter. O Leonard começou na série sendo o amigo do Sheldon, na verdade não muito amigo, né? Depois... Oi, amigo, com licença, eu tô procurando o apartamento de Sheldon Cooper. Ah, está aqui pra ver o quarto pra alugar. Sim. Foge, cara. Eles se tornaram amigos. O Leonard trabalha na mesma universidade que o Sheldon. Ele é um dos físicos teóricos mais renomados ali da universidade. Claro que o Sheldon sempre complicando muito a vida do Leonard aí. Sente-se. Tá bom. Não, esse é o lugar onde eu sento. Mas o que eu acho muito legal é que o Leonard aprendeu demais com a Penny. Assim como o Sheldon, eu acho que a Penny veio agregar muito aí na vida dele e ele pôde sair dessa bolha. Por conta do Leonard ser aí um dos cientistas mais requisitados da Mais série, brilhantes. mais inteligentes também, ele ficou com o QI avaliado em 173, somente 3 pontos acima do Barry. E em 3º lugar, que vai gerar polêmica, como eu falei anteriormente, querida, Rajesh Kutrapali. Eu discordo, só pra começar eu queria falar pra vocês que eu acho o Rajesh comendo os... da Big Bang Theory. Ele tava no personagem certo, na fantasia de Halloween. Eu já disse uma vez e vou repetir. O Aquaman é um bosta. Então, querida, Ao mesmo tempo em que o Raj é um brilhante astrofísico, ele tem muita dificuldade de socialização, ele não consegue falar com mulheres, ele tem muita... Olha, não rola. Eu não vou passar o ano novo numa loja de gibis vestida com uma fantasia da Mulher Maravilha. Ele vai de Mulher Maravilha se você for o Aquaman. assim, né? E eu acho que isso faria com que ele ficasse algumas posições mais abaixo, porque ele se deixa passar por muito idiota às vezes. a socialização é um processo importante para construir É um fator de conhecimento. inteligência também. O próprio Sheldon Cooper falou em algumas vezes que ele achava que possivelmente o Raj fosse mais inteligente que o Dr. Hofstadter. Eu acho que aí o QI dele não seria tudo isso, Mas, tudo bem. como foi dito dentro da série, o QI do Rajesh Kutrapali é de 175. E por conta disso ele está na nossa 3ª posição. E em segundo lugar temos ela, pessoal, uma das minhas personagens preferidas aí e que com certeza mudou a vida do Sheldon, transformou ele de ponta cabeça. A doutora Amy Fowler. A Amy é uma neurocientista. Embora o QI da Amy nunca tenha sido revelado dentro da série, nunca tenha sido também declarado dentro da série, é possível supor que a Amy seja uma das mentes mais brilhantes de todo o elenco, toda a trama. todo o grupo. E aqui a gente, se baseou, fez uma média, demos aí o QI para ela de 180. Eu concordo, acho que ela ficaria aí com uma posição bem elevada. Uma, porque só pra aturar o Sheldon tu tem que ter um QI assim muito máximo. O QI contasse com um saco de paciência. A paciência a Amy tinha ela bastante. ganhou, baixou assim, ó, né? Ai, não acredito. Esse é um golpe muito baixo. Não fica aí parada. Põe os peitos pra fora. O Sheldon é o mais qualificado para a vaga e nenhum seio que desafia a gravidade pode mudar isso. Quando eles vão morar junto, que o Sheldon não consegue escolher o lado da cama, pra mim aquele é o fim já. Agora que rufem os tambores. Em primeiro lugar, ele, aquele que tem dificuldade de socialização a nível master, mas que também é muito inteligente, que trabalhou muito tempo com a teoria das cordas e depois com a superassimetria. Dr. Sheldon Lee Cooper. O Dr. Cooper sempre foi um menino muito inteligente, como a gente pode ver em Young Sheldon, a série que ganhou vida baseada no personagem. Exatamente, né? Através desse personagem incrível que é o Sheldon Cooper. O Sheldon ele é inteligente de tantas maneiras e ao mesmo tempo ele não sabe lidar com coisas como sarcasmo ou ironia. Ele começou a frequentar a faculdade aos 11 anos, para vocês terem noção.
Ele não fazia faculdade, qualquer faculdade não, ele fazia faculdade de física, entendeu? E aí, pessoal, como a gente pode ver também para complementar o personagem na série que onde ele é mais novo, essa dificuldade de socialização e essa inteligência, essa superdotação já vieram com ele aí desde os primórdios. Com conflito com professores. Da mesma forma que o conflito com os professores, ele também teve conflito com os seus chefes na fase adulta. E é muito semelhante, é como se fosse quase a mesma pessoa atuando. E pra mim, pessoal, uma das partes mais engraçadas nesse sentido de brigar com o chefe é quando o Sheldon aí acaba tendo um conflito com a gerente de RH da Caltech, se eu não me engano ela é gerente de RH. E ele levou, né, ela uma mulher negra, ele levou o filme 12 anos de escravidão pra dar de presente pra ela. E ele tem essa dificuldade de entender ciências humanas. Nossa, ele não consegue. Não. A Alex pensou que eu falava só dela. Não, eu quis dizer que todas as mulheres são escravas de seus impulsos sexuais, sabe? Até você. Você é uma escrava. Ele não consegue ter essa ligação sentimental com as pessoas. Pra ele é tudo cronometrado, programado, esclarecido da forma que ele acha que... Isso. Calculado. Quem conhece minha dor? Tá fazendo o quê? Tentando contactar a nave-mãe? E como se isso tudo não bastasse, no final da série, o Sheldon consegue realizar o sonho. Ele e a Amy, né? Com a ajuda da Amy. Com a ajuda da Amy, ele consegue realizar o sonho de ganhar o prêmio Nobel, que é a maior honraria aí para um cientista. Que é com a teoria da superassimetria. Pra você que não sabe o que é o prêmio Nobel é como se fosse o Oscar das ciências e de outras áreas. Lembrando, pessoal, que esses dados que a gente tem aqui foram dados muitas vezes disponibilizados pela própria série, dados de QI. Exatamente, são números, a gente tá avaliando o número do QI. Nós sempre amamos Big Bang Theory aqui em casa, sempre assistimos e ficamos muito felizes de fazer esse vídeo revivendo todas essas emoções que foram essa série. Pessoal, não se esqueçam de se inscrever no canal, porque toda vez que vocês vierem assistir aqui, vocês vão ter shows muito especiais. O show do Tchau do Miau. Tchau, tchau, miau. No início o universo era denso. Após bilhões de anos houve a expansão e de repente a Terra esfriou, os autótrofos surgiram neandertais, ferramentas matemática, ciências, história e o mistério que começou com o Big Bang. Os problemas que eu passei, glória, aleluia, ninguém sabe os problemas que eu passei. E você sabe qual é o próximo passo? Fazer uma segunda cultura e tentarmos repetir o resultado. Não. Trancarmos a porta, baixarmos as calças um pouco e fazermos um bebê.